Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Começamos agora mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira, então não saia daí. Começamos esta edição falando mais uma vez sobre o velório do Frei Valdo, que faleceu na noite de terça-feira na Santa Casa de Montes Claros. Na noite desta quarta aconteceu o sepultamento do Frei Valdo. Várias pessoas aí comovidas, foram até o sepultamento para fazer homenagens a ele. E também na missa, várias missas foram realizadas, inclusive espalhadas por vários lugares. O velório teve início na noite de terça-feira e missas foram celebradas na funerária Santa Casa e também na Catedral Metropolitana, onde a última celebração foi presidida pelo arcebispo Dom José Carlos. Frei Valdo tinha 76 anos e morreu nesta terça-feira na Santa Casa, onde tratava um câncer no fígado e no pâncreas. Vamos acompanhar agora algumas comoções que tiveram em homenagem ao Frei Valdo. Neste momento, direto da Catedral Metropolitana de Montes Claros, a chegada do corpo do Frei Valdo para o início das solenidades na igreja. A gente acompanha aqui, então, esses procedimentos que começam agora aqui na Catedral. Ao chegar aquela hora derradeira, o Senhor perguntará o que fizemos. Lá no céu só vai entrar os amorosos, os que amaram como Deus mandou amar. E você vê agora também imagens do sepultamento, onde várias pessoas foram até o local como forma de homenagear Frei Valdo, um momento aí de muita comoção, um momento também onde as pessoas se reúnem, para agradecer um homem que ficou tantos anos aí, que é um homem importante na cidade, que trabalhou tanto em ações sociais e ajudou tantas pessoas, e obviamente várias pessoas fizeram questão de ir até o sepultamento, também as missas, para homenageá-lo. Bom, e agora a gente muda de assunto e a gente fala sobre a nova edição do Reload, nos dias 8 e 9 de agosto. Um evento que é voltado para o marketing, com essa programação que será realizada nesses dias 8 e 9 de agosto e promete reunir especialistas, influenciadores, empreendedores e profissionais da área. Serão 2 dias com palestras, experiências e conexões voltadas a quem busca se atualizar no universo digital. Então, o Reload é uma ótima oportunidade para quem busca inovação e tecnologia para seu negócio ou empreender ali novos negócios e também ficar por dentro das atualizações digitais. Primeira vez em Mock, eu tô muito surpreso com a receptividade da galera. Poder falar um pouquinho sobre criatividade, sobre como nunca mais ficar sem ideias para essa galera foi muito, muito, muito legal. E aí, Montes Claros, o Reload está bombando. Hoje foi maravilhoso, discutimos sobre como capturar a atenção nas redes sociais. Espero ter ajudado bastante e vamos embora que amanhã tem mais. Montes Claros, terminamos mais um Reload falando sobre dados,
de Small Data, Big Data, que dado é para todo mundo, que tecnologia é para todo mundo. E não te esquece de pedir a ajuda do Sebrae, porque a consultoria está aí para evoluir o teu negócio. Fala galera, vamos ver hoje no evento aqui do Reload em Montes Claros como é que o pessoal está reagindo, se estão gostando ou não. Vamos interagir, vamos lá entender. Bem, já está satisfeito com o evento? Bom demais, viu? Tem sido uma experiência muito boa, porque é a primeira vez que eu participo. E é impressionante a gente ver o quão tem se tornado cada vez melhor. Todo mundo postando aí e só compartilhando a delícia que está sendo esse evento. A voz do povo é a voz de Deus, não é? Moc, muito obrigada pela recepção maravilhosa. Hoje foi um dia muito especial para mim. Espero que possa ter sido muito especial para vocês também. Transformar a realidade é uma missão de todo mundo que tem parte nela e a gente ainda vai conseguir ter orgulho de viver nesse território. Mais uma palestra concluída. Adoro fazer o Reload. Eu acho que é importantíssimo esse encontro, né? Essa troca de conhecimentos, essa conexão com pessoas. Vamos guardar a nossa energia para o próximo. Seguimos agora para o intervalo e já voltamos. Bom, estamos de volta e agora a gente fala sobre saúde. O tema hoje é AVC, mais conhecido popularmente como derrame. É uma das principais causas de morte e incapacidade no Brasil. O diagnóstico rápido, prevenção adequada e reabilitação eficaz muitas vezes podem salvar vidas, né, e recuperá-las também. Hoje vamos entender melhor como reconhecer os sinais, como agir nos primeiros minutos e quais cuidados ajudam na recuperação de quem sofreu um AVC. Tudo isso a gente descobre agora com o médico cardiologista Éder Brandão. Confira a seguir uma entrevista. Eu converso agora com o Dr. Éder Brandão, cardiologista, e vai deixar mais detalhes aqui para a gente sobre o AVC. Doutor, seja bem-vindo. Para começar, o que é o AVC? O AVC é o famoso derrame? Bom dia. Exatamente. O AVC, também conhecido como acidente vascular cerebral, cientificamente, é o popular derrame. É uma doença extremamente grave, com um nível de comprometimento muito elevado. Muitas vezes leva à morte do paciente e quando não leva à morte costuma deixar sequelas muito graves. Então tem que ser diagnosticado o mais precocemente possível e, quando possível, tratado também o mais precocemente possível. Não tem uma idade específica que o AVC pode acometer, né? Infelizmente não. Até pouco tempo o AVC era mais comum em pessoas mais idosas, com fatores de risco associados, mas infelizmente com as mudanças nos hábitos de vida, hábitos alimentares, estilo de vida que as populações atuais levam, o AVC tem acometido populações mais jovens. E quando acomete populações mais jovens, infelizmente o desfecho costuma ser ainda pior do que nos idosos. E quais são os principais sinais de alerta que indicam que uma pessoa é possível estar assim, a caminho de um AVC? O AVC, muitas vezes, ele vem precedido de sintomas, principalmente como dor de cabeça e alguns sinais que são muito específicos do AVC. Por exemplo, dificuldade de movimentação dos membros, braço, perna, dificuldade na fala, desvio da comissura labial, que é desvio da boca para um lado ou para o outro, dificuldade em fechar os olhos. Alguns pacientes têm desmaio, acabam caindo, então são vários os sinais e sintomas que podem vir associados ao AVC e que devem chamar atenção para a procura de uma assistência especializada. É possível uma pessoa sofrer um AVC e só descobrir dias depois? Infelizmente sim. O AVC existe vários tipos, como eu disse, de AVC e em várias regiões do cérebro. Então, quando são pequenos AVCs, que a gente chama de micro AVCs, tem os ataques isquêmicos transitórios, muitas vezes as pessoas, por ter poucos sintomas, acabam não procurando assistência especializada. E aí, na recorrência disso, quando começa a acontecer outras vezes que ele procura uma assistência, que faz algum exame que demonstra que ele está tendo um AVC naquele momento, acaba se identificando que ele teve também alguns pequenos AVCs anteriormente para os quais ele não deu muita importância. Nossa, isso é importante. Existe assim um tempo ideal para socorrer a vítima e o que fazer nos primeiros minutos? O tempo ideal é o menor tempo possível. Uma vez que seja identificado a suspeita de AVC, seja por familiares, populares, que se faça contato imediato com os sistemas de transporte de pacientes que são disponíveis atualmente na rede. Quando não são possíveis, se for possível, levar o próprio paciente ao pronto-socorro mais próximo, a um atendimento médico mais próximo, para que seja realmente feito o diagnóstico. O principal é essa chegada para esse diagnóstico e a realização do diagnóstico quanto mais precoce melhor, para que seja implementado o tratamento o mais precocemente possível.
Entendi. Quais fatores de risco aumentam a chance de ter um AVC e como é possível prevenir? Nos dias atuais nós temos muitos fatores de risco associados ao AVC, assim como as doenças cardíacas também tem muitos fatores em comum, principalmente os fatores relacionados à hipertensão não controlada, o diabetes não controlado, o tabagismo, o hábito do cigarro, o sedentarismo, colesterol elevado, nível elevado de estresse, uso, infelizmente, de drogas e outros princípios ativos. Infelizmente, o nível de vida que nós levamos atualmente é um nível de vida muito estressante, muito agitado, todo mundo muito conectado. Infelizmente, esses são todos fatores que, associados, aumentam em muito o risco de AVC. Bom, e quem já teve um AVC tem mais chance de sofrer outro? Ou o que muda na rotina após o primeiro episódio? Sim, quem já teve AVC tem que ter mais cuidado, especialmente quando a pessoa não teve uma sequela grave, não morreu. É uma nova oportunidade que a pessoa tem de tentar controlar esses fatores de risco que eu disse anteriormente e buscar assistência especializada. Os processos de reabilitação que existem, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, para tentar promover aquela pessoa que teve AVC uma plena recuperação, quando não for possível a plena recuperação, a melhor recuperação disponível e a reintegração social quando for possível. Perfeito. Como funciona o processo de reabilitação e por que ela é tão importante? Ela é muito importante porque justamente para trazer, para possibilitar ao paciente vítima de AVC uma reintegração social. O paciente que às vezes perdeu a fala durante o AVC tem que se estimular, fazer trabalho específico para isso, para tentar estimular que o paciente possa tentar voltar a falar. O paciente que teve a perda da mobilidade, para que ele tente também recuperar a mobilidade e possa voltar a ter um convívio social, a ter uma vida ativa, limitar, minimizar todas essas consequências que infelizmente podem vir associadas a um AVC. E quais cuidados os familiares ou cuidadores precisam ter no dia a dia com a pessoa que teve AVC? São cuidados muito importantes que a família, os cuidadores têm que ter, especialmente aqueles pacientes que ficaram acamados. Esses pacientes têm que ter muito cuidado com a mobilização do paciente, não deixar ele ficar muito tempo na mesma posição para diminuir o risco de escaras, as lesões na pele. Durante a alimentação, nunca dar alimentação com o paciente deitado, sempre tentar colocar o paciente na posição mais sentada possível. Quando o paciente consegue movimentar, colocar o paciente para caminhar, para andar, para respirar melhor em pé, para mobilizar, para estimular. Quanto mais estimulado esse paciente seja, maior e melhor será a recuperação dele nesse pós-AVC. Perfeito. É possível recuperar totalmente os movimentos e a fala após um AVC? E depende de quê para fazer isso, para recuperar totalmente? Depende principalmente de qual foi a área do cérebro que foi acometida pelo AVC. Graças a Deus, atualmente nós temos muitos mecanismos, muitas terapias, muitos movimentos que podem ser feitos depois do episódio de AVC que acabam facilitando um pouco mais e aumentando o nível de recuperação desses pacientes. Até pouco tempo atrás nós tínhamos muita dificuldade nisso. Então, melhor nos processos de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, tudo isso, nutrição, tudo isso tem provocado uma melhora na recuperação desses pacientes. Mas o principal em relação ao AVC é o tempo. Quanto mais precocemente ele for diagnosticado, mais precocemente ele será tratado e menores serão as sequelas para serem tratadas futuramente. Doutor, agradeço a participação e eu queria que você deixasse aqui o endereço para quem quiser fazer contato, fazer uma consulta e tirar mais dúvidas sobre o AVC. Estamos à disposição, nós atendemos na clínica NEC, núcleo especializado em cardiologia, na Avenida Afonso Pena, 448, no centro. Agradeço, Éder, pela participação e seguimos agora para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta e agora a gente fala sobre revista Histórias de Sucesso, que destaca a rota do Vale dos Tropeiros de cicloturismo. A nova edição da revista traz destaque para a rota do Vale dos Tropeiros de cicloturismo, que conta com mapeamento completo de trechos percorridos pelos aventureiros de bike. E olha só, além de incentivar o turismo sustentável, o projeto valoriza ainda belezas naturais espalhadas pela região e oferece também apoio aos ciclistas que percorrem o trajeto. Vamos conhecer agora? O Sebrae Minas desenvolve rotas como estratégia para fortalecer o turismo no estado. No ano passado, foi lançada a Rota Vales dos Tropeiros de cicloturismo. A iniciativa visa impulsionar o turismo na região do Vale do Aço, criando oportunidades para pequenos negócios. A Rota Vale dos Tropeiros de cicloturismo tem mais de 200 quilômetros de extensão, com cachoeiras, locais históricos, lagoas e paisagens deslumbrantes. O trabalho começou a ser elaborado em 2019, após estudos do Sebrae Minas apontarem o potencial da locomoção por bicicleta na região.
De lá para cá, foram feitos o mapeamento dos trechos da rota, a criação da logomarca e a mobilização da comunidade. A gente começou com um trabalho de sensibilização. Logo depois que o estudo ficou pronto, final de 2021, fomos aos municípios apresentar. Então, em todos os municípios envolvidos, a gente marcou uma reunião e apresentamos para a comunidade, olha, tem essa proposta, vamos criar e vocês serão os maiores beneficiados. E aí a recepção foi muito boa, a receptividade foi muito boa. Depois disso, a gente já começou a mobilização já para fazer as capacitações. E ao longo do tempo, várias empresas participaram, algumas entraram, algumas saíram, e hoje a gente tem um grupo fechado, e aí com um número definido de empresas, que é com essas empresas que a gente vai seguir daqui para frente com um plano de capacitação, e que são empresas que vão ser sinalizadas, que já estão com as informações subindo para o site, são as empresas que farão parte mesmo do que a gente chamou de catálogo da Rota Vale dos Tropeiros. A iniciativa tem tido a adesão dos empreendedores, como o Eridani Bittencourt. Ele praticava o cicloturismo e tornou o hobby uma profissão. Na loja, vende bicicletas, roupas e outros itens para ciclistas, além de oferecer serviços de manutenção das bikes. Eridani usou a experiência como ciclista para auxiliar o Sebrae no mapeamento da rota. Agora, ele prepara sua loja para atender a demanda do turismo. A primeira experiência da rota, a gente fez essa primeira experiência, a gente levantou um número de ciclistas e fizemos a rota em 2 dias, para a gente conseguir levantar um dado mais aferido de quanto tempo a gente chega em tal cidade, quais são os locais que podem atender, quais cidades estão prontas para receber. A gente conseguiu fazer esse primeiro levantamento e passar para o Sebrae. Creio que vai trazer pessoas de todo o Brasil. É um estilo de rota que a gente vê nas cidades mais turísticas, digamos, né? Isso vai trazer o turismo realmente para a nossa região. Outra empreendedora envolvida nos trabalhos da rota é Denise de Castro. Após 40 anos fora de Marliéria, ela retornou à cidade natal em 2020. Lá abriu uma pequena pousada em um bistrô. Desde o lançamento da rota, Denise vem recebendo turistas. Dessas pessoas que estão diretamente no processo da capacitação, está todo mundo muito envolvido. O que a gente precisa avançar, e aí eu acho que é um esforço ainda maior, mais coletivo, mais aberto, é para atrair novos empreendedores. Transformar isso numa atividade geradora de renda, talvez seja uma descoberta para todos nós e um movimento interessante para as pessoas do lugar. Sabe, que elas não se veem como negócios, empreendedores, empreendimentos, empresas. Isso não é um vocabulário comum, mas elas são hospitaleiras, elas são carinhosas e elas podem ter uma relação de troca com os turistas. Então, construir essa lógica mais da antropologia do turismo, da socialização das relações, eu acho que é a outra etapa do nosso próprio processo, sabe? De aprender a empresariar, aprender a empreender mesmo. E a rota é também vista como uma oportunidade de valorização da cultura dos tropeiros. O negócio de Edilma Martins se baseia nisso. Ela oferece um ponto de apoio aos turistas. Além disso, tem uma casa de memórias com objetos do tropeirismo e das tradições locais e uma pequena venda com produtos de vários artesãos regionais. Quando eu vejo que as pessoas veem um objeto aqui e falam assim, na casa da minha bisavó tinha isso, nossa, na casa da minha avó fazia um doce no tacho de cobre. Então, quer dizer, é justamente o que eu quero, que as pessoas vejam os objetos, sintam o valor que esses objetos têm, e que aquilo traga para a pessoa uma memória afetiva agradável. O trabalho avança cada vez mais e os resultados têm animado todos os envolvidos. A gente está mesclando na divulgação para captação de turistas, para chamar, tentar prospectar para trazer gente para pedalar, fazer com que as pessoas daqui pedalem no trajeto, isso já está acontecendo, e continuamos nos trabalhos de estruturação, de melhoria, de aperfeiçoamento. E o que a gente já tem de informação é que os ciclistas já estão rodando, já estão passeando, já estão fazendo a rota em partes ou por completo. Seguimos agora para o intervalo e já voltamos.
Estamos de volta, agora a gente fala sobre um assunto que o mineiro adora, que é queijo e leite. E agora, com décadas de história no norte de Minas, os laticínios Gomide são referência em tradição e qualidade na produção de queijo, manteiga e outros derivados do leite. A empresa une o sabor do campo, a tecnologia e mantém viva a cultura mineira e movimenta ainda a economia local. O contato de Vitor com a produção de queijo começou bem cedo. E claro que dessa experiência ele guarda as melhores lembranças. Essa lembrança minha com queijo já começou desde os 4 anos, né? Quando a gente começou a vivenciar e ver de fato a produção. Era num sítio logo abaixo, né? Onde minha avó produzia, era uma pequena queijaria que foi reconstruída, né? Eu lembrava dela fazendo um cômodo e eu sentado na beira do fogão e ela dando os queijos para nós, as aparas do queijo. E nós esquentando no fogão a lenha e comendo ele. Então era uma meia cura dela. Hoje fazemos ele até hoje. E quanto mais observava a avó, mais a curiosidade e a vontade de ajudar cresciam. Fez uma queijaria bem próxima do curral. Então na porta assim tinha uma tela, a gente ficava observando e vendo ela. Era pequeno, pegava um balde, um banco, qualquer coisa para ficar vendo. E para pegar também algum queijinho, alguma coisa que ela fazia. Devido ao adoecimento da matriarca da família Gomide e posteriormente seu falecimento, a mãe do produtor, Dona Rita, teve que tomar as rédeas do pequeno negócio. Com essa mudança, a família construiu uma queijaria no sítio Dom Bosco, em Viçosa. Vitor acabou saindo do negócio para estudar medicina veterinária, mas ao finalizar o curso em 2018, voltou para dar continuidade à sucessão familiar e auxiliar na comercialização das iguarias, que é realizada na feira que acontece no município. A alta demanda, a mente inovadora e empreendedora fizeram que o médico veterinário sentisse a necessidade de fazer melhorias na estrutura do estabelecimento e adquirir novos equipamentos. Falando que não era para mexer, que tinha que estruturar mais, ter mais dinheiro para poder fazer, e eu fui fazendo de acordo com que entrava, fui mexendo, ampliei um pouco mais, tá ficando grande, tá ficando apertado, você devia ter feito em outro lugar, e eu acreditei no meu instinto e chegamos aonde está chegando. Estive presente na definição em relação à unidade, né, de produção de queijo, e essa unidade, à época, foi financiada pelo Pronaf, e em seguida a família também usou do financiamento para financiar o veículo, né, que eles utilizam na captação do leite, daquele leite que é comprado fora da propriedade. Mas destacamos que a propriedade ela contribui para a produção de leite, né, leite de qualidade, é importante na quantidade que eles trabalham na fábrica no dia a dia. A dedicação e o amor pelo que fazem já renderam frutos. Lá o desafio era inédito, né? Foi o primeiro concurso relacionado a isso no Brasil. Lá eles deram 50 litros de leite para nós e lá nós fomos desafiados a trabalhar com esse leite. E perguntaram qual é esse tipo de queijo que nós íamos entregar para ele 4 meses e meio depois. Então o desafio era fazer esse queijo lá, saber de fato o que nós íamos entregar, se ia correr tudo certo com o queijo, né? E com isso terminamos lá, retornamos para o laticínio, salguei e maturei por 4 meses e meio. E depois disso, lançaram um novo desafio, que era confeccionar um queijo fundente, casca fina, para cada 1 centímetro de altura, 5 centímetros de diâmetro, e um elemento vegetal brasileiro, que aí nós criamos o queijo de lavoura. As características dele foi pautado em quem elaborou o concurso, que foi um francês. E na França tem o queijo Morbier, que tem uma linha de carvão no centro. Para remeter um pouco a nossa história, nós pensamos aonde nós íamos apresentar, que era em São Paulo. Então pegamos um café especial, torra média, e colocamos no centro do queijo, para assimilar o Morbier, para fazer também a relembrança Minas-São Paulo, política café com leite. E observando também o relevo deles, eles plantam bananeira em volta da lavoura, para proteger a lavoura de café. Então revestimos ele com a folha de bananeira. E o café nós pegamos de agricultura familiar também, do Pico do Boné, que é uma forma de incentivo também deles, né? E com isso, com esses 2 queijos, nós fomos eleitos o melhor queijeiro do Brasil em 2022. E depois disso, teve uma repercussão muito grande
em relação ao nosso nome, né, nossa identidade. E acabamos levando no Mundial desse ano 2 queijos, né? O queijo Liz, que foi feito em Uberaba, e o queijo Suri, em homenagem à minha filha mais nova. Seu Luiz, pai de Vitor, também já venceu alguns concursos leiteiros, requisito que contribui para a qualidade das iguarias. Outro ponto que colabora para o sucesso é a higiene em todo o processo de fabricação, critério que Rita segue à risca. Porque eu acho que tudo tem que ter muita boa limpeza, muita boa higiene, que sem isto nada vai. Hoje eles têm uma imensidão de produtos, né? Hoje passou de 7 produtos para 22 produtos. Isso se dá muito, porque a gente vê, a gente acompanhou o esforço da família, né? A mãe sempre muito dinâmica, sempre prezando pela qualidade do produto, sempre buscou na empresa se capacitar em boas práticas. E isso, você vê a consequência disso no trabalho deles hoje. Então, todo esse investimento que ela fez na Emater, nós da empresa investimos aqui, ajudamos ela a montar o layout, ela sempre muito receptiva a cursos. E essa personalidade dinâmica, esse dinamismo, esse empreendedorismo hoje foi capaz, né, de ajudar, você vê essa sucessão, né, essa qualidade aí dos produtos. E claro que toda dedicação e ensinamento da matriarca não poderiam passar em branco. O Dona Onça é um queijo de 2 fases, ele simila a pelagem da onça, né? E assim, em homenagem à minha mãe, devido à força a garra, força de sabedoria, de nunca desistir, né? Então, assim, tem muito mais envolvido nesse queijo do que a gente imagina. A gente fala a onça porque é brava? Sim, de fato é brava, mas no que precisa. Ela não descansa, ela sempre quer as coisas mais limpas possível. Às vezes a gente entende como uma brabeza, mas é o jeito dela de poder expressar o que precisa ser feito para ter um bom queijo. E graças a isso que a qualidade do nosso queijo é alta, né? As filhas de Vitor, Liz e Suri, também não ficaram de fora. A Liz, que é a mais velha, já sabe que é o queijo dela, já pede, então ela já tem a identidade do queijo dela mesmo. Ela já se identifica e o queijo, na verdade, nem é meu mais, é dela. A sucessão familiar é motivo de orgulho e esperança. E foi tão bonito minha sogra, né? Aprendi muito com ela. Depois foi minha cunhada, depois eu comecei. E aí foi. Então, assim, agora os netos. É muito bom. Se não tiver alguém que queira trabalhar e apoio da extensão rural, né, da Emater, vários cursos que ela fez. E tive o prazer do meu filho continuar. Senão isso iria acabar. A luta de todo dia. Eu só sou uma ferramenta para poder alavancar ela. E é o que aconteceu comigo também de infância. Tive a vivência da minha avó e veio com minha tia, minha mãe, meu pai no curral. E assim eu quero passar para ela também essa trajetória. Não sei se ela vai continuar como eu continuei, mas espero que ela tenha esse feeling para poder continuar. Bom, e assim finalizamos mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. E para você ficar cada vez mais informado, acesse sempre o nosso portal gazetanortemineira.com.br. Lá você confere o programa completo e também a nossa programação completa e o nosso diário de notícias com os principais acontecimentos aqui pela região norte de Minas. Eu fico por aqui, te encontro amanhã às 18 horas. Até lá!